A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos pré-adolescentes. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 11 desse quarto trimestre da CPAD. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esse trimestre. Nesse trimestre, estamos trabalhando sobre o tema Sabe os Conselhos de Provérbios para o Pré-Adolescente Cristão. E a lição de hoje trata sobre esse seguinte argumento, o perigo da inveja. Eu espero muito que o Senhor Jesus fale ao seu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus, para que mais vidas possam ser alcançadas por Cristo. Aproveita também e deixa aí seu comentário, coloca de onde você está me assistindo, nome da tua cidade, da tua igreja. Eu quero te conhecer também. Para mim é um prazer te receber por aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal, fica à vontade para conhecer os nossos trabalhos, crescer e avançar, estudando ainda mais a palavra de Deus. Eu espero muito que o Senhor Jesus traga clareza através dessa aula e que o Senhor seja glorificado através da sua vida, ministrando na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Hoje nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos pré-adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre esse tema, sabe os conselhos de provérbios para o pré-adolescente cristão. Na lição de hoje vamos tratar sobre o perigo da inveja, como Provérbios trabalha então esse assunto, o perigo da inveja. Para você iniciar bem, inicie por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira base bíblica está então em Provérbios, capítulo 3, versículos 31 e 32, capítulo 14, versículo 30, também capítulo 27, versículo 4. Leia esses textos com os teus alunos. Apresenta também o que a Bíblia diz, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Leia compassadamente esses versículos em sala de aula e deixa Deus te usar na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Para você não esquecer, lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no canal e toda sexta-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes, onde a gente posta essa lição para você se preparar, organizar o teu material e preparar uma aula extraordinária para edificar vidas na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Então, eu espero muito que o Senhor te use. Toda sexta a gente está por aqui te ajudando em Cristo para a glória de Deus. Hoje nós chegamos, biblicamente falando, sobre um assunto muito importante dentro da palavra de Deus e também vamos tratar sobre esse assunto à luz de Provérbios. Chegamos sobre o assunto inveja. A inveja é vista na Bíblia como um pecado. E outro detalhe que nós precisamos perceber é que esse pecado ele acaba nos corrompendo. Ele tem origem especialmente na queda e tem origem também no próprio inimigo das nossas almas por sentir inveja do próprio Senhor. E por causa disso, ele cai. Ele tem por usurpação ser igual a Deus. E aí a gente percebe dentro das escrituras da palavra de Deus que a inveja ela é prejudicial. Que a inveja realmente traz diversos problemas e retira a felicidade de alguém. A inveja, ela se preocupa em se satisfazer, retirando a felicidade do outro, em não ver o outro feliz. E isso é um grande problema. Nós, como servos e servas de Cristo, precisamos aprender que a nossa alegria é ver o nosso irmão também recebendo vitória, nossa irmã também se alegrando no Senhor. E aquele que é servo e serva de Cristo não entra pelo caminho da inveja, mas pelo caminho da gratidão, da celebração e honra ao Senhor pela vitória do outro. Há uma importância muito grande nisso dentro do Evangelho. O próprio Evangelho diz que nós precisamos considerar o outro como nosso próximo, de tal forma que nós o consideremos como nós mesmos. E isso traz para a gente uma aplicação tremenda.
Essa visão do evangelho, ela é contrária à prática da inveja. E por causa disso, nós vamos estudar hoje, junto com você, à luz de Provérbios, esperando que o Senhor fale também ao teu coração. Se eu já estou te ajudando até aqui, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo, eu vou ter o prazer em te receber por aqui, para a glória de Deus. E o primeiro ponto trata então sobre o que é inveja. O sentimento da inveja é prejudicial. Por quê? Ele não fica feliz quando o outro adquire, por exemplo, uma bênção, um talento especial, uma felicidade, bens materiais. E por essa razão, a inveja procura então retirar aquela alegria do nosso próximo. O verdadeiro cristão, ele não entra pelo caminho da inveja, porque sabe muito bem que o caminho da inveja é contrário à visão da palavra de Deus. E entendendo essa questão, o cristão entra então pelo caminho da humildade. O primeiro subtópico trata então de forma detalhada com você sobre o que é inveja. A inveja, conforme a Bíblia, é considerada então como pecado. E esse pecado é terrível, porque esse pecado procura especialmente prejudicar o próximo. O pecado da inveja te afasta da presença de Deus. Ele acaba destruindo você de dentro para fora. O pecado da inveja também, além de ser prejudicial, ele procura prejudicar a vida de outras pessoas que estão tendo então suas alegrias por receberem bênçãos da parte do Senhor, bens materiais, conquistas e sonhos realizados. A inveja acaba destruindo as pessoas por dentro. Existem pessoas que são consumidas pelo sentimento da inveja. E pelo fato de serem consumidas pelo sentimento da inveja, que é exatamente querer ter o que o outro tem, e de tal forma que quando obtém aquele objeto ou aquela conquista, essa pessoa ela não se satisfaz e ainda continua com esse sentimento terrível, além de prejudicar a outra pessoa. Esse sentimento ele acaba destruindo a tua espiritualidade, destruindo também a tua comunhão com Deus. Como podemos então nos livrar da inveja? Somente em Cristo, somente através do sangue de Cristo, somente através desse acompanhamento pela palavra de Deus e de um verdadeiro discipulado cristão. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte argumento: a inveja é um sentimento puramente humano. A inveja, ela é um sentimento de antipatia. Ela deseja, então, conquistar o que o outro tem, o que o outro conquistou, a bênção que recebeu. E o invejoso, ele acaba trabalhando especialmente nessa perspectiva humana de destruir o outro, de retirar as bênçãos do outro. Isso é prejudicial. Existem muitas pessoas que têm adoecido espiritualmente, psicologicamente também, por causa do sentimento da inveja. Esse sentimento que consome especialmente a sua alma, consome também os seus pensamentos, consome também o seu objetivo de vida. Há uma necessidade de um acompanhamento pastoral para a libertação da inveja. Há uma necessidade também de um acompanhamento do próprio Senhor. Nós precisamos contar com Deus para nos livrar, especialmente retirando do nosso coração todo e qualquer sentimento de inveja. Porque o sentimento de inveja é prejudicial e traz diversos prejuízos para a vida daquele a qual esse sentimento se impregna e também causa prejuízos na vida do outro. Quem é alvo da inveja precisa se fortalecer no Senhor, precisa estar firme com Deus, precisa continuar em humildade e em oração para vencer esse sentimento tão terrível. Avançando, o terceiro subtópico destaca, então, outro argumento que é importante, já que a gente está detalhando com você, que a inveja ela é uma obra da carne. Quando nós analisamos o texto de Gálatas capítulo 5, versículos 13 a seguir, você vai perceber que o apóstolo Paulo traz algumas orientações, até o versículo 19 e 20, sobre as obras da carne. Essas obras da carne que são prejudiciais, e que o cristão não pode ser envolvido sobre elas. A própria inveja é caracterizada como uma das obras da carne. É esse sentimento terrível, esse sentimento que acaba procurando trazer prejuízos para a vida do próximo e para a sua vida pessoal também. Esse sentimento procura, então, levar qualquer pessoa a se igualar e a tal ponto de ser superior ao próximo, e não se alegrar com a felicidade ou com o objeto material que o outro tem.
O Senhor Jesus, ele nos ajuda a vencer o sentimento de inveja. A própria Bíblia faz questão de dizer que nós devemos nos revestir do Senhor para poder vencer a inveja. Você pode ler o texto bíblico de Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14, Gálatas, capítulo 5, versículo 26, descreve que somente na presença do Senhor nós somos livres, então, dessa obra da carne, que conduz a nossa vida ao pecado. Há uma necessidade, então, de se fortalecer em Cristo, em Deus, para vencer a inveja, vencer essa obra maldita que te afasta da presença do Senhor. Por isso, fale com os teus alunos sobre a necessidade de se fortalecer na presença de Deus. Já avançando, espero estar te ajudando, compreendendo a respeito desse sentimento tão terrível. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte argumento. E avançando, vamos então para o segundo ponto da nossa lição. Nesse segundo ponto, trata sobre o perigo de querer ser melhor do que o próximo. E é claro que esse prejuízo que é causado pela inveja é terrível. O escritor aos Provérbios, especialmente Salomão, ele traz uma orientação a respeito do perigo da inveja. O que ele diz? Ele diz que a inveja traz, literalmente, ele fala isso, ele traz doenças para a sua própria alma e doenças físicas também. Você pode ler o texto bíblico de Provérbios 14:30. Ele destaca que esse invejoso, aquele que é consumido pela inveja, essa pessoa acaba recebendo prejuízos pessoais. O próprio apóstolo Paulo faz questão de dizer, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que isso não é bom para a igreja e não é bom para qualquer cristão. Por isso, nós precisamos nos livrar de qualquer sentimento de inveja. O primeiro subtópico, então, desse segundo ponto, destaca outro argumento que é fundamental para a gente entender isso aqui. A inveja e o egoísmo andam, então, juntos, lado a lado. O apóstolo Tiago, escrevendo na sua epístola, ele destaca no capítulo 3, versículos 16, que a inveja e o egoísmo andam, então, juntas. E a inveja e o egoísmo traz prejuízos para a comunidade da fé, ou seja, para a igreja, para o convívio cristão. A inveja, ela acaba, especialmente, trazendo esse sentimento de uma pessoa querer ser superior ao outro e especialmente querer retirar as bênçãos do outro. A inveja enxerga então a necessidade de prejudicar a vida de alguém. E isso é terrível, especialmente dentro do convívio da igreja. É por isso que nós precisamos olhar para o alerta que a Bíblia diz, que nós precisamos estar livres de todo e qualquer sentimento de inveja, porque o sentimento de inveja é egoísta e traz prejuízos pessoais para você. O segundo subtópico desse segundo ponto trata então sobre outro argumento fundamental. Quem ama a verdade não inveja o próximo. Quem está em Cristo, quem é liberto por Cristo, quem conhece a palavra, exercita então o amor verdadeiro. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, que diz que o amor não é invejoso. O amor compartilhado pela igreja. Esse amor, ele se regozija, ele se alegra com a conquista do outro. O verdadeiro cristão é alguém que é generoso, é alguém que fica feliz com a bênção, com a conquista de alguém. Quando o Senhor traz prosperidade também para o nosso próprio irmão, porque quando o Senhor abençoa o outro, isso significa também que ele pode nos abençoar e por isso nós nos alegramos. Para poder tentar fechar a aula com você. O terceiro ponto dessa ministração trata então sobre outro argumento importantíssimo. Deus não se agrada com inveja. O próprio Deus não se agrada com a prática da inveja, porque isso acaba demonstrando especialmente o pior lado da humanidade. Nós precisamos entender que o Senhor nos criou em perfeição. Por conta do pecado, nós nos afastamos da presença de Deus e demonstramos então o nosso pior lado. E o próprio Deus, sabendo disso, já com antecedência, ele providencia a salvação por intermédio de Cristo para nos restaurar a sua presença. Quando nós damos lugar, então, à inveja, nós estamos, então, voltando para esse lugar da queda. Voltando especialmente para esse lugar de se afastar da presença de Deus. Sendo que o próprio Deus já providenciou em seu amor a salvação em Jesus. Ou seja, quando nós abraçamos a inveja, estamos rejeitando o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre nós. E isso é um perigo. O primeiro subtópico trata, então, nesse terceiro ponto, sobre outro argumento importantíssimo. Faça sempre o seu melhor.
É fundamental que você, como cristão, servo e serva de Cristo, dedique-se, faça sempre o seu melhor para que a sua vida seja uma vida abençoada no Senhor, para que sua vida, então, conquiste grandes vitórias e que o Senhor seja, então, glorificado através de você. O Senhor, ele nos abençoa de forma extraordinária. Você pode ler Colossenses capítulo 3, versículo 23, porque tudo que fazemos é para a glória de Deus e tudo que realizamos também é da vontade e permissão do Senhor. E o nosso papel para vencer a inveja é especialmente fazer o nosso melhor para agradar a Deus. Isso é que importa. Quando você se dedica em agradar a Deus, você está colocando o Senhor em primeiro lugar. Já avançando, vamos então para o último subtópico dessa lição, que é o subtópico de número 2, do ponto de número 3, que trata então sobre outro argumento fundamental. Não deixe a inveja dominar você. Você, como servo e serva de Cristo, não pode ser dominada pela inveja. Provérbios 27:4 destaca isso. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Nós precisamos ser dominados pela presença de Deus, pela glória de Deus. E que ao invés de agir em nós a obra da carne, nós precisamos gerar o fruto do Espírito. Gerar a generosidade, gerar o amor, gerar a graça de Deus e ser envolvidos pela glória de Deus, deixando o Espírito de Deus dirigir as nossas vidas. Eu espero que essa aula possa ter edificado você em nome do Senhor Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, vou ter o prazer de te receber por lá também em nome do Senhor Jesus. Segue a gente, acompanha também o nosso ministério pastoral. Que Deus em Cristo te abençoe. Tira uma foto com esse povo bonito que toma aula com você, me marca também nos stories, eu vou ter o prazer de repostar e te conhecer para a glória de Deus. É claro que eu estou comentando as lições de segunda a sexta-feira aqui para você, da classe de adolescentes, jovens, adultos, pré-adolescentes também, discipulado, tem muita coisa boa. Sempre ao meio-dia eu estou postando aula para você e toda sexta-feira ao meio-dia é o dia marcado da classe dos pré-adolescentes. Então não se esqueça, nós já estamos preparando material novo do primeiro trimestre da CPAD de 2023 e eu conto com você aqui na Escola Bíblica Dominical, para a glória de Deus, no nosso canal Janderson Nascimento. Se você está afastado de Jesus e precisa muito do Senhor, volte para Cristo, deixa aí seu comentário, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Vamos pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida, a direção de Deus sobre o teu coração, para que o Senhor te conforte, te abençoe. Vamos estar orando por você também. Coloque também, se você precisa de oração, seu pedido de oração. Nós vamos estar intercedendo por você. Esse é o nosso papel aqui no canal em Cristo, para que Deus te abençoe de uma forma especial. Como dica de leitura, pessoal, quero trazer para vocês alguns textos que podem te ajudar a construir ainda melhor a tua aula. Primeiro texto é esse aqui, ó, John Stott, Por que Sou Cristão? Traz uma perspectiva muito interessante sobre a nossa vida cristã, especialmente nesse aspecto que estamos trabalhando com vocês. Quero indicar também para você o texto de Provérbios, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Vale muito a pena você ter esse material. E como dica também, quero indicar esse texto que tem uma contribuição minha, é organizado pelo Maxwell Fajado, Diálogos do Pentecostalismo. Primeiro capítulo eu escrevi, que traz uma perspectiva sobre aconselhamento pastoral pentecostal. Eu te aguardo por aqui na lição de número 12, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o valor da humildade. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.